E aí, pessoal, vamos falar da derrota do time de transição para o Próspera, que aconteceu nesse início de noite lá no CT, e vamos falar de negócios que envolvem Bobson, Fernando Henrique, Felipe e também de Ferreira, assunto que surgiu lá no Rio de Janeiro sobre o Extrema Tricolor. E tem outro jogador do Grêmio sendo colocado na Série A. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É claro, nós vamos falar muito sobre o jogo da transição e dar os detalhes e os relatos que a gente tem dessa partida, mas eu preciso antes posicionar algumas situações envolvendo negócios. O Grêmio comprou o goleiro Felipe, que joga na transição, atualmente é o reserva do Adriel na transição. O Grêmio comprou esse jogador e fez um contrato longo com ele. Então o Grêmio tem um quarto goleiro contratado também e é Felipe, um ótimo goleiro do time da transição, campeão brasileiro de aspirantes e que tem, a partir de agora, também um contrato longo aí para dar tranquilidade para ele dar sequência na sua carreira. Vamos falar de Fernando Henrique. Fernando Henrique fechou a porta do mundo árabe e irá permanecer no Grêmio. O negócio envolvendo 5 milhões não foi aceito pelo Grêmio, as partes conversaram e Fernando Henrique achou melhor falar e entender que o seu negócio é aqui em Porto Alegre, na Série B, no ano de 22, dando aí a sua contribuição para que o Grêmio consiga a volta para a Série A. Portanto, encerrado o assunto Fernando Henrique no Grêmio, por conta dele, obviamente, e já deixando claro que essas especulações não vão se levantar. O mesmo se diz de Bobson. Circulam muitas informações de vontade de alguns clubes aqui e ali, e eu conversei com algumas pessoas envolvendo esse jogador e a ideia é jogar no Grêmio, tem a confiança do treinador e o treinador pediu a sua permanência. Então também não vai sair Bobson. Lembrando, Bobson tem contrato até o final deste ano. Então é um ano crucial para ele, até para o tamanho da sua carreira. Mas a iniciativa dos agentes do jogador é de permanência em Porto Alegre e eles têm a confiança de que o técnico Wagner Mancini vai utilizá-lo, e isso é muito importante. Outra informação, e essa vem lá do Rio de Janeiro, que a reportagem dá conta de uma procura de um clube árabe com vontade de investimento nos jogadores do Flamengo. E junto dessa notícia que envolve Bruno Henrique, que envolve o Mikael, se fala que esse clube também procurou Ferreira, jogador do Grêmio, e teria o dinheiro para pagar a multa rescisória desse jogador. A gente sabe que o Grêmio está negociando a renovação do Ferreira, e isso está meio que claro na nossa realidade, mas vamos ficar atentos. Essa é uma notícia que não surge daqui, que surge do Rio de Janeiro, que além dos jogadores do Flamengo, o jogador procurado no Brasil seria o Ferreira. A mesma matéria dá conta de que Ferreira não teria tido muito interesse na negociação, teria pedido muito dinheiro, mas vamos ficar atentos. O Grêmio espera para a semana que vem a renovação do Ferreira, ou pelo menos a contraproposta que tem que partir lá do Pablo Bueno, o agente do jogador. E uma curiosidade aqui, o Atlético Goianiense acertou o contrato com o Léo Pereira, ele mesmo, Léo Pereira, que o Grêmio não quis contratar, que acabou liberando o jogador, pois o Atlético Goianiense fez um contrato de 3 anos e Léo Pereira vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2022. Portanto, apenas uma curiosidade para a gente colocar aqui. E vamos falar do jogo da transição. Isso mesmo. O Grêmio entrou em campo hoje para jogar com o Próspera, time que passou para a primeira divisão do futebol catarinense, e lá tem um bom trabalho, é um time que a gente conhece, um time com algum investimento, está aí se preparando para jogar um campeonato que é muito competitivo. E o Grêmio vinha de uma vitória de 4-2 sobre a equipe do São José e, de certa maneira, colocava uma espécie de expectativa boa em relação ao jogo. Mas não foi nada bom. O Grêmio fez uma partida no primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo. A expressão apatia e uma
curiosa apatia ou uma dificuldade de analisar a apatia, mas foi a palavra que mais se utilizou. Uma apatia no primeiro tempo, um time que toma um gol cedo e não reage, não tem força para reagir e foi muito mal do ponto de vista de organização tática e individual. O Grêmio teve o Adriel mais uma vez, e aqui eu vou colocar o time que iniciou, porque basicamente é isso que a gente pode começar a ponderar. O Grêmio teve Adriel, o Grêmio teve Felipe Albuquerque, teve Erickson e teve Alisson Calegari. O Grêmio não jogou com o Heitor, não sei ainda exatamente qual foi a opção. Thiago Rosa foi o lateral esquerdo. Varela e Friso, os volantes. Pedro Lucas, o meia, com Vini Paulista pelo lado direito. Elias centralizado e Rildo na frente. O que a gente pode ponderar sobre isso? Depois, claro, o técnico César Lopes optou por movimentar mais o grupo. O time no segundo tempo melhorou, mas a essa altura já enfrentou um adversário fechadinho, um adversário que não deu espaços e o Grêmio não teve capacidade nem técnica, nem coletiva de fazer a vitória. A apatia nessas horas, que foi a expressão principal utilizada, ela tem um componente que neste momento a gente precisa ponderar. O 4-2 contra o São José trouxe sim um otimismo, trouxe para todo o nosso componente uma ideia de que o Grêmio poderia apresentar um grupo muito forte nos Jogos do Gauchão. Lembrando, tem o Caxias no dia 26, depois tem o Brasil de Pelotas e a partir daí a gente pode imaginar que de repente a gente vai ter uma ou outra opção já com o time principal. Mas Caxias e Pelotas e Brasil de Pelotas, nós vamos obrigatoriamente ver o time que está jogando aqui. Talvez com o Heitor Emanuel, talvez com o Bitelo ou não, mas basicamente é Adriel, Felipe Albuquerque, aí eu acho que Heitor Emanuel, Thiago Rosa, Varela, Friso, Vini Paulista, Pedro Lucas, Rildo e Elias. Basicamente é esse o time. Então essa derrota, hoje, ela mexe com os brios dos caras. Por quê? Porque existe esse grande ponto de interrogação que está atacando os gremistas. Né? Ontem nós perdemos na Copinha, fizemos a live para conversar sobre isso, e já teve todo uma grande discussão, esses guris não jogam nada. E essa geração é uma geração que vai ter que superar isso. Ela vai ter que superar a desconfiança. Por quê? Porque o Grêmio fracassou no profissional, levou para o profissional muitos jogadores que acabaram decepcionando demais o torcedor, e esse é um sentimento natural. Portanto, a derrota mexe com os brios, o Grêmio vai fazer mais um amistoso, a tendência é que seja contra o Novo Hamburgo, né? E aí a gente vai para os Jogos do Gauchão com um grande ponto de interrogação, atacando esses meninos, atacando uma geração, e a gente espera sinceramente que eles consigam superar e que o torcedor do Grêmio tenha paciência para fazer essa leitura. Hoje foi muito ruim, abaixo do que se imaginava e principalmente da expectativa que o Grêmio tinha em relação a esse grupo. E a gente espera que já no próximo jogo o anímico melhore e o time dê uma resposta positiva. O Grêmio, neste nível aqui, não pode perder para o Próspero. E perdeu. E aí a gente tem que discutir sem passar a mão na cabeça, sem passar pano, como vocês gostam de falar, e melhorar. O Grêmio não pode perder dessa forma, sobretudo quando a gente coloca a palavra apatia à frente dessa conversa. O Grêmio não tem o direito de ser apático. Atualmente, nós temos que ser intensos, fortes, brigadores e lutando momento a momento pelo nosso espaço. O ponto de interrogação colocado na cabeça de todos os gremistas com relação ao que está se fazendo dentro do Grêmio não permite mais nenhum tipo de tropeço. Nenhum tipo de tropeço. Mesmo sabendo que nessa hora as coisas são comuns e acontecem. Elas são assim. Mas o Grêmio não tem mais o direito deste posicionamento. E os atletas que hoje são profissionais do Grêmio precisam ter esse entendimento. A hora é de sempre faca entre os dentes. Sempre o entendimento de vencer a desconfiança, de vencer o ponto de interrogação, de vencer o que o Grêmio tem produzido e como o Grêmio tem produzido. Todo e qualquer adversário que chega aqui, nós temos que lutar muito. E quando tem apatia,
a gente precisa criticar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.